Bom dia a todos, nesta manhã serena, tranquila, né? De clima mais gostoso, né? Mais apropriado, né? Do que o calor, mas que nós possamos então nesse instante aproveitarmos a tranquilidade do ambiente para fazermos a nossa reflexão, a nossa meditação, à luz da obra de Joana de Ângeles, que é o autodescobrimento, uma busca interior, neste momento denominado o Espírito em Foco. Hoje nós estaremos dando aqui sequência ao trabalho da obra da Joana, no item intitulado Transtornos Comportamentais, que nesta edição está na página 81. Deve ter outras edições ali, né? Mas a gente vai encontrando aí. Transtornos comportamentais. Como nós vínhamos comentando já na prece, né? A maior parte dos transtornos que nós manifestamos no comportamento, nas emoções, decorrem da inaceitação, da gente não aceitar a vida com o seu curso. E aceitar não quer dizer conformar, cruzar os braços, né? Mas não se rebelar. Aceitar quer dizer não se rebelar, porque é o que nós podemos fazer a nosso benefício, de muito positivo, né? Para nos ajudar no entendimento que nós precisamos ir fazendo nas provas, nos enfrentamentos, nesse crescimento que a gente precisa ter. E a Joana começa falando que esses transtornos, eles têm raízes, né? Gênese, ou a sua gênese, claro que na hereditariedade, no quimismo cerebral em desconcerto, nos problemas de enfermidades, nos distúrbios sociais, socioeconômicos, nos problemas de relacionamento, nos traumatismos físicos que a gente possa ter sofrido durante a vida, tudo isso pode realmente gerar um transtorno no comportamento, uma dificuldade para a pessoa no comportamento. E a pessoa passa então a manifestar estados emocionais alterados, consequentemente um comportamento também alterado. Mas ela vem nos ensinar aqui em seguida que isso não é o fator determinante. Na verdade, se um fato exterior, de qualquer ordem que seja, ou até mesmo cerebral, ou até mesmo hereditário, me alcança, alterando, tendo poder de alterar o meu comportamento, alterar as minhas emoções, alterar os meus sentimentos, é porque alguma coisa em mim já está determinando isso por uma fragilidade que eu possua como espírito e não como corpo. Porque como almas eternas, nós já utilizamos muitos corpos, né? Já vivemos em muitas vidas, em muitos corpos, muitas personalidades, tivemos outros nomes, convivemos com muitas pessoas. E toda essa bagagem, onde que está? Está dentro de nós. Então dizer que apenas os fatores externos determinam o nosso comportamento e as nossas ações, os nossos sentimentos, é resumir, né? Como diz no ditado popular, é passar a régua e somar uma conta que não é muito com os números que nós acreditamos que seja, né? Então a gente fecha a conta, mas na verdade tem coisa para trás para considerar, em outras coisas, né? Aí o garçom chega e fala, não, mas tem uma água aqui que não estava aí né? Eu peguei mais uma água para vocês, o outro, não, mas tem um negocinho que eu trouxe também, e assim vai, tem mais coisa na nossa conta do que simplesmente aquilo que a gente pode perceber e captar, que não é só o que nós enxergamos da vida presente, né? Então a hereditariedade, ela vem como um agente apenas propiciador daquela dificuldade que nós vamos manifestar. Porque se porventura nós nascemos num clã onde nós vamos herdar geneticamente um problema, é porque o espírito de alguma sorte precisa daquela limitação, daquele problema para poder resolver as suas dificuldades do passado, né? Então falar, se fulano não fosse filho daquela pessoa, talvez ele não manifestasse aquele problema físico que ele tem, aquele problema mental. Você pode herdar uma predisposição à loucura, à idiotia e a uma série de patologias, inclusive emocionais, uma fragilidade, né, que vai dizer, que a pessoa vai dizer assim, mas se ele tivesse nascido em outro lugar seria diferente. Mas por que nasceu ali? Por que naquele clã? Por que naquela família? Por que com aquelas pessoas? Por que ele precisou daquela hereditariedade ali?
daqueles fatores hereditários. Por exemplo, o filho de um alcoólatra, ele pode, né, depois da pessoa exercitar o alcoolismo por muito tempo da sua vida, ele pode passar essa predisposição geneticamente para frente. Não quer dizer que a pessoa que recebe essa predisposição tem que ser alcoólatra. Porque quem é o alcoólatra não é o corpo, é o espírito. O espírito é que é alcoólatra. O corpo manifesta simplesmente o desejo do espírito. Nós conhecemos, e todos vocês conhecem, filhos de pessoas com um monte de problemas, um monte de vícios, que não têm os vícios, que não herdaram vícios nenhum. Não herdaram vícios de pai, vício de mãe. Mas isso inclui personalidade? Personalidade também, sim. Mas essa herança, na verdade, ela só vem confirmar a necessidade do espírito. Então, se ele precisa lutar contra o alcoolismo como prova, ele pode nascer num clã onde ele vai herdar a predisposição para o alcoolismo, mas vai ter que lutar contra isso, como uma prova escolhida por ele mesmo para vencer o problema que ele traz a longa data, já ele vem trazendo isso a longa data, e que depois de se conscientizar de que não deve mais se alcoolizar, ele pede uma prova. Então eu vou nascer. E o que é pior, né? Além de nascer com a hereditariedade, ainda pede para ser o filho do dono do bar, né? Do dono do boteco. Né? Então eu vou nascer filho do dono do boteco, ainda vou trazer a hereditariedade. Então como é que a prova é difícil para alguém que está tentando vencer o alcoolismo, para o espírito que já... Mas como ele está consciente, como ele se preparou, como ele lutou para isso, não tem outra alternativa, senão escolher uma exposição, né, para que através dela ele consiga resistir e vencer. Aí sim, se depois de lutar toda a vida contra e mesmo tendo a predisposição ele não fizer, aí aquilo fica gravado nele e é uma disposição agora inata. Então ele já venceu então o alcoolismo. Então ninguém nasce no clã que nasce por acaso. Ninguém herda predisposições genéticas por acaso. É porque o espírito que é o agente, é o ser pensante, é a inteligência que está habitando aquele corpo, precisa daquela hereditariedade para passar pela prova que ele precisa. Seja para vencer um vício, ou seja para dobrar o orgulho, dobrar a vaidade, dobrar a ambição, dobrar uma série de outros vícios morais que ele não conseguiria se ele não tivesse ali um agente limitante, que cerceasse a liberdade dele. Então ele pede, dentro daquela genética ali, alguma coisa para que ele possa ter a sua liberdade cerceada. Ele mesmo pede, não é Deus que impõe. Deus não impõe prova a ninguém, né? Suas leis são perfeitas e nós vamos transitando dentro dessas leis, né? Que o Criador não pune a sua criatura, mas deseja educá-la. Então as leis divinas são para nos educar. Então a genética colabora, claro, né? A dizer, a pessoa teve um trauma porque ela sofreu um trauma e agora ela está manifestando um distúrbio de comportamento. Não, ela não está manifestando um distúrbio de comportamento porque sofreu um trauma, mas porque o trauma encontrou uma fragilidade, ou seja, aquele enfrentamento encontrou uma fragilidade na personalidade dela e aí ele está manifestando o distúrbio por conta de ser-se traumatizado com a situação de que ele estava vivenciando, porque é fraco. Naquele sentido, o espírito é fraco. Porque se fosse assim, toda a humanidade seria frágil naquele sentido, e não é. Quando nós observamos as pessoas, a gente vê que onde um é fraco, o outro é forte. Inclusive, encontramos pessoas minimizando a dor dos outros. Fala, você está sofrendo por isso? Quantas vezes a gente escuta as pessoas falarem, né? Nossa, isso aí eu tiro de letra, você está sofrendo por isso? Mas naquilo que eu tiro de letra, né? Que a minha facilidade, tem uma outra coisa que o outro tira de letra e eu não. Ninguém é completamente forte para tudo, porque nós temos fragilidades na nossa personalidade, nós trazemos fragilidades do passado, então tem coisas que nos expõem. Por isso é que ninguém deve, isso eu aprendi com Maria Dolores, quando nós iniciamos as entrevistas lá há um tempo atrás, né? Não menospreze o problema de ninguém, por mais simplório te possa parecer, porque não é. Para você pode parecer simples, mas para aquele que está experimentando a dor não é simples não. Porque ele traz uma fragilidade que faz com que a sua dor seja grande. Ele não tem forças para enfrentar aquilo, né? Para alguém que tenha músculos, pegar 30, 40 quilos do chão com uma mão só e colocar ali é muito fácil. Se eu for lá, nem com as duas.
Eu vou ter que arrumar uma pá, uma carriola, sei lá o que, botar em cima e empurrar para levar os 30 quilos para lá. E o outro vai olhar, mas você não dá conta disso? Olha o que eu faço, olha, toque. Pois é. Depois de um bom tempo de academia, eu consigo também. Mas agora não dá. Né? Vai ficar para a próxima. Mas eu não estou preocupado com os meus músculos, né? Estou preocupado com outros músculos. Preciso desenvolver outros músculos, né? São os músculos da minha moral que eu tenho que melhorar, né? Eu tenho que entrar na academia da alma. Nada contra as academias da terra que, sem dúvida, feito com responsabilidade, com carinho, dão saúde, né? Aquele que assim faz. Então, ou seja, então a gente não pode minimizar o problema de ninguém, porque as fragilidades são em todas as áreas. Então, como a Joana fala, sofre o trauma do interrelacionamento. Teve um relacionamento com alguém, esse relacionamento frustrou e a pessoa cai num processo doloroso e terrível, alterando completamente o seu comportamento. Nós vemos pessoas que depois de separações ou de perda de um ente querido ou de uma briga com alguém que era muito querido, uma decepção, a pessoa fica completamente amarga, dura, muda a personalidade, passa a ser uma pessoa de difícil trato e aí eu não tenho sorte, a minha vida é uma porcaria, nada para mim dá certo. A pessoa entra num clima de pessimismo muito grande e se torna uma pessoa amarga, dura, azeda. Ela se tornou amarga, dura e azeda por conta daquele problema interpessoal? Não. Aquele problema só denunciou o quê? Uma fragilidade da sua personalidade, do seu espírito. Campos na alma ainda não desenvolvidos e trabalhados, terras ainda não cultivadas. A terra da paciência, da tolerância, do entendimento, do perdão, não cultivada, cheia de mato. Está lá tudo cheio de mato, de erva daninha, não foi cultivada ainda. Então, ou seja, foi o problema com a outra pessoa? Não foi. O problema só foi o agente desencadeador. Desencadeou o que a pessoa, na verdade, é como espírito. Ela é assim. Fulano não era assim, olha o que ele se tornou. Não, ele era o que você está vendo. Ele não tinha manifestado. Mas diante de um problema, é claro, quando tudo vai bem na vida é fácil ser feliz, sorrir para todo mundo, dar beijinho, né? Fala muito obrigado, né? Por favor. Depois que o negócio pega, que o bicho pega, sai da frente, né? Aí começa por aí, né? Você está atrapalhando? Está pensando que eu sou o quê? Não vou repetir não, né? Está dirigindo, a mulher fala com o marido, ele, ela, não vou falar de novo não. Você não presta atenção em mim, aí já entra aquela, né? Você não olha para mim, você nunca me percebeu, você nunca me notou, e aí pronto, aí toda aquela fragilidade emocional da autodepreciação ela bota ali, não, porque o marido não escutou o que ela falou. E vice-versa, o marido também. Fala com a mulher, ela fala, tá vendo? Você não nota que eu existo. Eu queria saber como você sabe disso, porque Como é que eu sei dessas coisas? Eu estou fazendo leitura. Estou fazendo leitura. Eu estou só lendo, entendeu? Estou fazendo leitura. Você para de ficar olhando direto para mim, viu? Estou fazendo leitura. Exatamente isso que acontece. Entendeu? Tem um amigo, olha como as coisas se encaixam, né? Tem um amigo que essa semana ele disse assim, eu não aguento mais a minha mulher. O que foi? Ele falou assim, eu cheguei em casa e ela estava limpando a casa, fazendo o serviço lá, e tinha 2 baldes de água na varanda. Mas eu ia lá saber o que ela fazia, queria fazer com aqueles 2 baldes d'água, daí um pouco passar ela para dentro com os 2 baldes d'água quase roxa, carregando os baldes. Aí eu falei, deixa que eu levo ela. Sai daqui, senão eu te jogo esse balde na cabeça. Por que você não trouxe antes? Agora que eu estou carregando, você vem pegar? E ele falou, eu tinha que adivinhar que ela queria que eu levasse os baldes lá para frente. Eu sei lá que de carregar os baldes para lá. Se ela tivesse me falado, não seria muito mais fácil? Né? Querido, amor, paixão da minha vida, dá para você me ajudar a carregar os baldes para lá? Eu faria com todo prazer. Mas como eu não adivinhei que ela queria carregar seus baldes, ela quase me bateu porque eu pedi para ajudar a carregar o balde que ela já estava carregando. Quase que eu apanhei, ele falou. Ele falou, eu saí pela porta do fundo e ó. A mulher não entende que o homem só vê uma coisa de cada vez.
O homem não vê, o homem não tem visão panorâmica. O homem vê foca, é uma coisa de cada vez. A mulher não entende isso. A mulher cuida do nenê, dá de mamar, cuida da comida e ainda limpa a cozinha. Com o braço aqui, com a vassoura, vai varrendo, vai cuidando da comida que está sendo feita no fogão e está dando de mamar e cuidando do nenê. O homem não tem esse negócio, não tem jeito, ele não tem visão panorâmica. A mulher tem. Né? O homem foca. Se ele olhar para lá e está olhando para lá. Se você deixar um nenê para o homem cuidar e cuidar do leite, o leite vai derramar. Ou o nenê vai ficar sujo. Ou o nenê ou o leite, os dois não dá. É uma tarefa inglória. Não tem jeito. E aquela que tem os dois braços ainda faz com os pés. Né? Tem. Ainda vai empurrando coisas, vai esfregando o chão com o pé, né? Ainda fala ao telefone. E vai esfregando, né? Com o pé, a escova no chão, vai esfregando o chão, varrendo com o outro braço, falando aqui e cuidando do nenê e olhando a comida. Para não perder tempo. Exatamente, mas isso é a mulher. O homem não é assim. Né? Entendeu? Então, na verdade, voltando aqui nas nossas brincadeiras, olhando, então, na verdade, não é o interrelacionamento pessoal que traz a dificuldade, o trauma, né? A dor, o distúrbio do comportamento. Na verdade, é a fraqueza que está na alma da pessoa. É a fraqueza que está no espírito. Vocês acham que Madre Teresa de Calcutá tinha essas frescuras que nós temos? De ficar preocupado se você viu que tinha que levar os 2 baldes ou não, e brigar com o marido porque ele não viu que ela tinha que levar os 2 baldes, ou o marido brigar com a mulher porque ela não presta atenção nas coisas dele. Você acha que a Madre Teresa de Calcutá ou o Chico Xavier tinha uma coisa dessa, olhando um homem e uma mulher? Não, porque eles eram almas fortes, que os agentes exteriores não conseguiam demovê-los do seu equilíbrio, da sua paz. Enquanto a gente depender da aprovação dos outros, da consideração dos outros, dos sentimentos dos outros, de tudo que vier de fora e de alguém, para a gente conseguir permanecer em paz, nós vamos sofrer a vida toda. Ninguém tem para dar o que a gente quer. Pode esquecer. Se vocês estão procurando uma pessoa para se relacionar, para te dar o que você quer, não existe essa pessoa. Porque ela também está procurando. A hora que você encontrar a pessoa que você acha que é ideal, ela está procurando exatamente o que você está procurando. Na Terra, ninguém vive em regime de exceção. Somos todos iguais. Seja na amizade, seja no relacionamento entre marido e mulher, entre namorados, entre noivos, né? Não tem noivado ainda hoje? Nem sei mais se tem, né? Antigamente a gente namorava, ficava noivo, depois tinha mais um negócio no meio e depois casava. Agora atropela, né? Começa pelo fim. Nasce o filho primeiro, depois vai pensar se vai namorar. Primeiro nasce o filho, depois vai pensar, nós somos namorados? Não sabe nem se é namorado. Se der certo, o filho vai de dama de honra. Exatamente, aí o filho vai de dama de honra, né? Vai lá cuidar, levar. A coisa começa pelo final. Né? Mas enquanto a gente depender do outro, né? Da outra pessoa, do que a gente está buscando, nós não vamos ser felizes nunca. E os distúrbios comportamentais que a gente manifestar por conta disso, não são por conta desses agentes, eles só são estimuladores. Na verdade, as fragilidades estão em nós, na nossa natureza. Somos nós, espíritos fracos e ainda endividados em muitas áreas, né? Orgulhosos, prepotentes, vaidosos, egoístas. Nós queremos. Né? Eu casei com você para você me fazer feliz. Ela falou oi para você, fala, eu também casei com você para você me fazer feliz. Né? Aí um é o presente de grego do outro, né? Porque nenhum dos dois consegue fazer o outro feliz. Porque a gente não pode, ninguém pode fazer a gente feliz. Mas a gente pode fazer alguém feliz. A gente pode concorrer para a paz de alguém, para o equilíbrio, amar, né? Aí nós entramos no amor que Jesus ensinou para poder fazer tudo isso, né? Que é o amor incondicional. Quando nós chegarmos no amor incondicional, aí nós vamos ser felizes pelo simples prazer de amar, sem a necessidade de ser amado. Diz a Joana no livro O Amor Imbatível Amor: o amor é bom para quem ama. Quem é amado nem sempre se beneficia do amor que recebe. Porque tem muita gente que tem tudo, tem toda a afetividade do mundo e é infeliz. A gente já viu cartas de espíritos que desencarnaram pelo suicídio, lamentando a partida pelo suicídio, onde eles dizem: eu tinha tudo, só me faltava meu equilíbrio, a minha paz, que eu não tinha, né? Mas eu tinha tudo.
seja, não é garantia de felicidade ter tudo, né? Nem ter quem nos ame, né? Aliás, se você não ama o amor de alguém, não te faz sentido nenhum. O amor que a gente recebe não faz sentido nenhum. Não consegue perceber, ninguém consegue perceber aquilo que não está dando. Ninguém consegue notar aquilo que não está dando. A gente só consegue analisar, principalmente no campo dos sentimentos, nós conseguimos entender e perceber aquilo que nós estamos treinando também para fazer. Senão a gente não consegue reconhecer o que está recebendo. Quanta gente tem paciência conosco e a gente ainda tem a coragem de olhar para a pessoa e falar: você não tem paciência comigo. Aliás, se a pessoa não tivesse paciência, não estaria perto da gente. Já teria abandonado, não estaria ali como amigo, como irmão, como cônjuge, teria sumido. Falar: vocês não têm paciência comigo. Quem disse que não tem? Quanta gente nos oferece tanta coisa que nós não conseguimos identificar, porque só podemos identificar aquilo que a gente estiver dando. Que não estiver treinando, não percebe, não sabe do que o outro está falando, não entende o que o outro está fazendo. Então, à medida... E quem faz necessita menos, cada vez menos receber, porque se planifica no que faz, né? No que dá. Já contei isso para vocês, só vou falar o fato em si, sem contar a história, de uma senhora que o marido é para ela um filho. Ela diz assim: meu marido, eu vejo ele como mais um dos meus filhos. Ele não corresponde a nenhuma das expectativas afetivas dela e tem problemas fora do lar, tem uma série de comportamentos equivocados. E os outros falam para ela: mas a senhora não larga dele, a senhora não vai embora, deixa ele, deixa esse traste aí, né? Ou seja, ela: não, eu não posso abandoná-lo, eu amo. Mas ele não dá nada para a senhora, mas eu sei que ele não me dá nada. Ele é um filho que eu cuido, um filho rebelde que eu tento a todo momento ajudar. Ela tem forças para isso, né? É um espírito que conquistou uma independência afetiva que ela não precisa ser amada para poder amar. Nós precisamos. A gente ainda faz uma troca. Eu só amo se eu for amado. Então a gente ainda está nessa troca. E aí, sempre vai ter um probleminha, né? Então a Joana fala: aprofundando a pesquisa no ser, né, a sonda, né, vai mandando a sonda para dentro da alma, né? Vemos o que? Enfraquecido o que? O ser, o inteligente, a alma, pelos efeitos das condutas ancestrais, lá de trás, reprocháveis, ou seja, comportamentos indevidos que nós tivemos lá nas outras vidas que nos fragilizaram. Então, à medida que você vai se sondando por dentro, você vai vendo que, na verdade, não são as coisas de fora, não são as enfermidades, as doenças que tornam a gente intolerante, impaciente, irritadiço, né, e que desequilibrado, né? Tem pessoa que, quando faz um enfrentamento de uma doença, se torna insuportável. Ela transtorna tudo e todo mundo, né? Então, a alma tem fixações negativas, obsessivas, compulsivas, fóbicas e depressivas. Tudo isso está onde? Dentro de nós, pelos comportamentos lá de trás. Experiências mal sucedidas do nosso comportamento, quando a gente deveria ter agido de uma maneira e agiu de outra. Aqui ele não está falando de experiências dos outros para conosco, mas nossa para com os outros, para com a vida. Porque o comportamento do outro para com a gente é o problema dele. Isso não nos faz mal. Embora possa nos prejudicar de alguma maneira, não nos faz mal espiritualmente falando. Mas o que nós fazemos, isso sim. O mal que me faz mal não é o mal que eu recebo, mas é o mal que eu faço. Esse faz mal. Porque esse fixa estados depreciativos na minha natureza espiritual. Eu reencarno com tendência autodepreciativa. Eu não valho nada, eu sou uma porcaria, nada dá certo. Ou vida ingrata, né? Quando levanta de manhã, já viram aquele desenho, não é da época da maioria dos mais jovens, mas do Uruca, né? Ele andando e uma nuvenzinha escura de chuva atrás dele, caindo raio na cabeça dele, né? Era o Uruca. E ele levantava reclamando já, ia andando reclamando da vida, do dia, ia andando. Porque esses estados autodepreciativos, eles estão fixados nas telas delicadas e sutis do espírito. E eles são o quê? Empecilhos que não permitem. É como se você correr num campo aberto, pavimentado, com um bom tênis, você vai correr tranquilamente. Experimenta andar num campo cheio daquela grama que solta aqueles fios, aqueles pendões.
Chama derruba velho. Chama derruba velho? Eu não sabia disso, não. Derruba qualquer um aqui lá. Se você tentar correr nessa grama, você vai, cada 2 passos é um tombo. Cada 2 metros um tombo. Por quê? Porque aquilo vai enroscando no pé, não anda, não tem jeito. É mais ou menos isso. As nossas ações negativas, elas entram na nossa alma como verdadeiros cipoais, que depois dificultam a nossa caminhada, né? Às vezes a gente, de uma dificuldade para a solução dela, levaríamos uma vida só para fazer isso. Mas pelos cipoais, né, pelas gramas cheias de fios que a gente plantou na alma, nós vamos levar 3, 4, 5 encarnações para sair do outro lado e deixar realmente aquele problema para trás. Que não é fácil andar no meio daquela coisa toda segurando a gente, né? Mas aí está a bravura do Espírito. Percebendo as dificuldades da sua vida, ao invés de entrar em campos de lamentação, verificar o que eu posso fazer, que estratégia eu vou usar para passar por tudo isso da melhor maneira que eu puder. É claro que eu não vou desenvolver a velocidade que eu queria. A gente já percebe que quando a vida está segurando a gente, que a gente não está conseguindo correr como gostaria e resolver as coisas como nós gostaríamos de resolver. São os cipoais, são os pendões da grama que estão ali derrubando a gente. Que estratégia eu vou usar? Talvez levantar mais o pé. Vai dar um pouco mais de trabalho, vai ter mais esforço. Levantar o pé da paciência, do perdão, né? Dobrar os esforços na luta. Diminuir a lamentação e a reclamação, porque enquanto eu reclamo eu perco tempo. Arrumar um bom facão para cortar o cipó, né? Vai ter uns que o bicho é grosso, você vai demorar mais tempo ali, né? Tem uns que você vai cortar facilmente e vai passar. Outros você vai bater ali e vai ficar batendo. Bate 1 ano, bate 2, bate 3, bate 4, bate 5, bate 6, cortou. Pronto. Passou por aquela prova. Saiu do cipó. Né? Arrumar um bom facão bem afiado para cortar o cipó que está prendendo a gente no caminho. Porque toda essa dinâmica existencial foi elaborada onde? Agora? Não. Agora é a consequência. Ela foi preparada nas experiências que nós já vivenciamos de longa data. Né? Então, na verdade, está tudo certo. O caminho é este. A direção é essa. Cabe-nos tomar as melhores decisões agora nessa direção para não perder tempo. Né? Se eu sentar no meio do cipoal chorando, eu só vou atrasar o tempo, a noite vai chegar e eu tenho que caminhar em noite escura. Disse Jesus, caminhai enquanto tendes luz, enquanto tendes o dia. O que é o dia? A reencarnação. Porque se tudo apagar, aí fica mais difícil. Então a gente tem o dia da existência. Vamos caminhar. Né? Sem exigir, sem lamentar, sem criticar, sem ofender, sem magoar. Para a gente poder ir passando por essas experiências e sair lá na frente vitorioso, vencendo, deixando para trás o peso, né, dessas atitudes reprocháveis do ontem, como a Joana fala, que geraram essas teias que prendem a nossa caminhada. Né? Então é preciso fazer essa revisão do sentimento. O trânsito pelas vias do progresso é largo, decorrendo cada etapa dos logros anteriores, ou seja, a minha experiência futura vai ser sempre o resultado da minha experiência anterior. Né? Cada etapa depende dos logros da anterior que armazenou conhecimento, sentimento, que vão contribuir para a marcha ascensional, devolvendo-os às aspirações, às aptidões. Né? Desenvolvendo as nossas aptidões íntimas. Então nós vamos sempre depender do logro das ações que nós vamos fazendo no momento seguinte. Fadado à perfeição, na consciência está impresso o código dos deveres que ele estabelecem as diretrizes do comportamento. Mas quem quer ouvir a consciência? Esse é o problema. Está na consciência, gravado o quê? Impresso, Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem simples, com uma resposta bem simples. Na consciência. Mas quem ouve a consciência? Não, a gente não ouve, a gente quer fazer o que a gente quer. Entendeu? Ainda quando o pensamento vem, né, corrigindo a gente, dá uma chacoalhadinha na cabeça assim, como se o pensamento fosse cair. Não, eu quero fazer o que eu quero e acabou, depois eu vou ver o que dá.
Eu já ouvi muita gente dizer assim, eu não estou preocupado com nada, eu quero viver minha vida, depois eu vou ver o que dá. Já ouvi gente no passado, convivendo comigo no meio espírita, dizendo assim, não, eu não quero evoluir tudo de uma vez não, depois na outra encarnação eu vejo o que eu vou fazer. Do lado de lá tem tempo, né? Pois é. Ontem nós estávamos lendo ali no livro Ação e Reação, do André Luiz, né? A questão do espírito fazer o reconhecimento do lado de lá. Como é complicado. Ele fala, se eu soubesse, ele fala lá. Se ele soubesse, ele sabia que ia ser difícil, mas não tanto. Quando ele fala assim, tem um fogo interior que me queima. Tem um ardor na minha alma que eu não consigo, eu não suporto. Completamente enlouquecido. E ele fala, se eu soubesse que seria assim. Na verdade, a gente sabe que tem consequência, mas não está preocupado com ela. Depois eu vejo o que eu faço. Né? A minha evolução vai ficar para a próxima encarnação. Tudo bem, a gente sabe que vai reencarnar. Onde não se sabe mais, né? Mas tem certeza se é para cá que a gente vai voltar, se é para outro lugar, ou se é para cá, em que condição, como nós voltaremos. Então, a gente não quer ouvir a consciência, né? A consciência está avisando, fala, não, eu quero viver a vida, eu quero curtir a minha vida. Eu já ouvi jovens falarem, a gente conversa muito com a juventude, eu sou novo, eu tenho direito de viver a vida, de viver bem a vida, né? Para não sofrer consequências depois. Que depois não adianta reclamar. A gente tem amigos da minha idade, que na minha época de juventude, também faziam o que queriam. E hoje, alguns deles estão em situações lamentáveis. Em processos irreversíveis. Sem poder voltar. Se pudessem, voltariam no tempo para tentar fazer diferente. Por isso é que a gente vai explicando para a juventude, né, para os jovens. Fala, o momento da sua escolha é agora. Porque o seu futuro, o que você fizer agora é determinante do seu futuro. Agora não é hora de fazer tudo o que se quer. É hora de fazer o que se deve, né? Então ele coloca aqui que o código das leis divinas são inscritos na consciência. Violadas essas linhas éticas, automatismos de consciência ultrajada impõem-lhe ressarcimento do que esbanjou, recuperação do patrimônio moral mal baratado, recomeço da atividade que necessita na reeducação. Olha só. Ressarcimento do que esbanjou. Se eu esbanjei a saúde, vou ter problema com ela. Se eu esbanjei o dinheiro, vou ter problema com ele. Se eu esbanjei a amizade, o respeito, eu vou ter problema com tudo isso. Onde eu atirei fora, lançando fora naquilo que eu tinha, eu vou ter que... Ali vai ser a minha necessidade de recuperação. Recuperar o patrimônio moral mal baratado, ou seja, dar-se ao comportamento equivocado moralmente falando, exige do espírito depois uma retificação desse caminho, um recomeço, uma reeducação. E toda reeducação é dolorosa. Eu estou lá fazendo reeducação postural por causa da minha coluna, tem uma bela de uma escoliose. Quer dizer, se tivesse sido visto isso quando jovem, quando menino, teria feito o quê? Conseguido colocar um colete, alguma coisa e reeducar e a coluna não teria entortado. Depois de torta, agora tem que fazer o quê? Reeducar. E reeducar uma coisa torta é fácil? Não. Pensei que só dava em gordo. Em qualquer um, meu filho. Aliás, se eu fosse gordo, eu já estaria na cadeira de roda. A coisa é feia. Então, ou seja, as dores que eu estou sentindo para poder deixar de ter dor depois, é uma coisa terrível, por conta do que eu estou tendo que fazer agora. Mas é o que ele fala aqui, reeducar não é fácil. Educar é muito melhor. A gente se educar diante das leis divinas é muito mais fácil do que ter que reeducar depois, do que ter que reestruturar o que foi deformado. Porque a gente vicia, né? Nós viciamos no comportamento, esse é o problema. A gente se condiciona, né? Porque todo mundo fala, quando pensa em vício, né? Pensa apenas no vício físico, né? Da bebida, do cigarro, da droga e tal. Mas e o vício moral? Você acha que é fácil para o mentiroso parar de mentir? Não é fácil. Para um maledicente parar de falar da vida dos outros? A vida toda ele vai ser tentado a deturpar a realidade quando escuta alguma coisa. Tem até um ditado popular que fala que quem conta um conto, acrescenta um ponto. Né? E o outro mais um ponto, o outro mais um ponto. E a verdade lá no final está bem longe da realidade. Né?
É igual telefone sem fio. Você fala para alguém do lado de cá e um vai falando para o outro, e lá no último fala o que o primeiro falou. Sai cada coisa do lado de lá. Quer dizer, porque cada um fala o que entendeu, ou acrescenta alguma coisa de propósito, né? Então, a reeducação é muito mais difícil do que a educação. A falar, então eu vou educar bem os meus filhos. Ninguém educa ninguém. Nós participamos do processo de educação, porque também somos educandos, nós também estamos nos educando. Nós acompanhamos a educação de alguém. Porque se a gente pudesse educar os outros, nós estaríamos fazendo por eles. Nós não fazemos por ninguém. Nós acompanhamos. Você vai apresentar o teu modelo de educação que deve ser também aplicado na gente. Não adianta faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Né? Moleque não fuma. Né? E tu joga o cigarro lá. O moleque olha e fala assim, meu pai deve estar brincando. Minha mãe deve estar com gozação comigo. Aí vai fumar escondido. Porque se a mãe fuma, o pai fuma. Né? Então o processo de educação é um processo de aplicar regras que também deve ser aplicado em nós. Para acompanhar a evolução de alguém. Não viver e evoluir por ele, porque não é possível, né? Nem que a gente queira. Os esforços muitas vezes redundam em pouco progresso. Mas também nós, as coisas em alguns campos também redundam em pouco progresso. Embora sabendo um monte de coisa, a gente também deixa de fazer o que deve, né? Porque numa tendência muito natural de desfocar os seus problemas e olhar o dos outros, a gente tem tendência de ressaltar o dos outros. Mas não vê que a gente também em alguns campos não está progredindo. O que adianta eu ler uma montanha de livros e não entender nada, porque o meu sentimento, o meu egoísmo, o meu orgulho, minha vaidade não me deixa entender o que eu estou lendo. O que adianta? Se eu não me despojar do orgulho, em primeiro lugar, quem vai ler uma obra, quando vai ler, tem que falar assim, Senhor, me ajude para que o meu orgulho não atrapalhe a enxergar o que eu tenho que ver aqui. Porque senão eu vou passar por cima de tudo aquilo que mexer e ferir a minha suscetibilidade. Aquilo que tiver a ver com a minha mazela, com a minha fraqueza, eu não vou enxergar. Vou passar para frente. A gente no trato com o grupo, com as pessoas, e no geral, eu não sou perfeito, mas naquilo que a gente também se propõe viver e pede para que os outros que estejam juntos também vivam aquilo, a gente percebe que muita gente estuda bastante, mas não entende nada. Não entende nada. Porque é muito claro, do que a pessoa está reclamando está muito claro nas obras que ela acabou de ler. Não entendeu nada. Não fixou, não gravou. Mas não gravou por quê? Porque não pôde gravar, o orgulho não deixou. Isso não é comigo, pula para a linha seguinte, aquela linha fica deletada. A pessoa até lê, mas não guarda, não registra. Então a primeira coisa para fazer um estudo, eu preciso me despojar o quê? Da minha vaidade, do meu egoísmo, do meu orgulho, e ler com o espírito disposto a aprender, a compreender. Aí eu consigo, senão eu não fixo nada. É igual o aluno, né, professor, que lê, você pede para ele estudar, ele lê. Ler não é estudar. Estudar é olhar as minúcias, né? E isso ocorre muito, porque você pede para ele ler, ele lê. Aí se você pergunta uma informação que ele leu, ele não sabe. Nunca viu isso. Lê de novo. Não adianta. Porque não está disposto a aprender, né? Quando eu pego uma obra para ler, eu falo assim, meu Deus, eu preciso retirar daqui o substrato dela, o que tem de melhor aqui. Senhor, que a minha necessidade se encaixe perfeitamente naquilo que eu estou lendo. Eu absorva a verdade que está aqui. Principalmente aquilo que tiver com a minha necessidade. Se for de algum espírito, por exemplo, aqui nós estamos vendo a obra de Joana de Ângeles. Peça a ela que ajude. Amiga Joana de Ângeles, a sua equipe, a sua falange, me ajude, me instrua para que quando eu for ler esta obra, eu absorva aquilo que eu devo absorver para a minha transformação, para a minha modificação. Qualquer livro que seja. Se for de origem humana, não tem problema, porque as obras realmente ligadas à religiosidade, elas são todas inspiradas. A pessoa não escreve sozinha, embora acredite que escreveu sozinha, ela tem inspiração. Então peça a Deus para entrar no espírito da obra, e não na letra da obra. Senão eu fico com um monte de letra na cabeça, um monte de informação como um baú cheio de coisas, mas não tenho um entendimento daquilo que eu li. Porque eu não entrei no espírito da obra. Eu quero saber o que essa obra está querendo dizer. Não quero saber o significado das palavras aqui. Eu quero saber o que essa obra quer dizer. O que ela tem para mim, o que ela tem de informação que me serve. Aí a gente consegue. Senão não adianta estudar só.
Ler por ler, não, né? Disposto a aprender, né? É natural que o processo da reencarnação, no processo da reencarnação, a gente renasça em clãs que nos proporcione o quê? Pelo mapa genético, os recursos orgânicos para o desiderato. Então, cada um vai, dentro do clã que escolheu renascer, aproveitar a genética daquele clã. E se tiver alguma limitação que vai passar, né? Ah, fulano nasceu com aquele problema porque é pai daquela mãe e é filho daquela mãe e daquele pai. Mas se fosse talvez filho de um outro casal, talvez aquele espírito não passasse por isso. Mas por que não escolheu o outro casal, outra família? Primeiro, porque tem necessidades com aqueles com quem está nascendo. Segundo, porque precisava daquela limitação. Então ele precisava daquela limitação. Ah, foi um acidente genético. Não existe o acaso. O acaso não existe. Se nós considerarmos o acaso, nós estamos então desconsiderando a lei de Deus. Tudo tem um propósito, intrinsecamente ligado, né? Aquela experiência está ligada à minha necessidade. Ninguém experimenta aquilo que não tem relação com a sua necessidade. Então a nossa encarnação seria uma obra do acaso, seria inútil. Viver onde vivemos, estar com quem estamos, passar pela experiência que a gente está passando, seria uma inutilidade. Seria o quê? Um chute, né? Numa bola no escuro. Sei lá. Tem um gol lá do outro lado. Sei lá, se eu vou chutar para lá. Né? Se eu vou acertar o gol lá do outro lado, não sei, não dá para ver nada. Pelo contrário, a gente sabe muito bem onde é que está. Né? Muitas vezes ainda faz gol contra. Né? Ao invés de chutar para lá, chuta quando o próprio gol vira e tofe. Nossa, onde que eu estou com a cabeça? Né? Quando a gente faz coisa que não deve, a gente está chutando no próprio gol. Está chutando contra no próprio time. O gol, meu filho, o gol é lá. Não, lá está muito longe, aqui está mais perto. E ó, é o que a gente faz. Quando a gente faz coisa indevida, né? A gente conspira contra o nosso próprio time. Né? O time da própria vida. Chuta no gol mesmo. Então, a genética nossa, ela não é o acaso, né? Aí a Joana diz assim, o perispírito modela o organismo de que o espírito tem necessidade, equipando-o com o quê? Com tudo aquilo que ele precisa para o seu resgate, para o seu equilíbrio. Então, o perispírito, que é o agente modelador da forma, né? Ele está com todas as matrizes da nossa necessidade. Tudo que nós precisamos está gravado no nosso corpo espiritual, porque ele que é a memória, traz a memória das encarnações todas que nós já vivenciamos até hoje. E o nosso corpo absorve um pouco disso, exteriorizando as dificuldades, os problemas de acordo com a necessidade que nós trazemos. Se nós temos uma desorganização no corpo espiritual, naturalmente essa desorganização vai se dar no corpo físico. Ela vai apresentar-se no corpo físico como uma oportunidade da gente resolver aquele problema. Né? A gente resolver aquele problema. Na lei divina, na lei de Deus, não tem pena de talião, olho por olho, dente por dente. Mas tem matrizes que atraem as dificuldades de acordo com as suas energias geradoras. De acordo com se eu estou gerando uma energia de determinado teor, de determinado padrão, naturalmente eu atraio para mim uma prova naquela intensidade. Não é Deus que está me condenando. Ah, meu filho, você furou o olho do outro, vou furar o teu também. Não é isso. É que ao furar o olho do outro e não fazer nada para melhorar, para mudar, para melhorar a minha visão, para transformar aquilo que me levou a furar o olho do outro, eu mantenho a matriz em mim do mal que eu fiz ao outro, e essa matriz é um campo de atração que vai acabar por eu tendo o olho furado. Mas foi Deus que fez isso? Não. Fui eu que atraí. É como você colocar um imã ali, né? E não querer que tudo aquilo que é de metal do lado não venha para ali. É um imã potente, fantástico, de grande atração. As nossas mazelas espirituais, elas são imãs potentes, de um grande poder de atração. A gente tem que se livrar dela. Como que se livra? Transformando o quê? Nós temos que transformar o sentimento. Ama e viverás. O amor é luz da alma. Feliz aquele que ama. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Se não é feliz, porque não ama. É muito claro. Os Espíritos não deixam dúvida lá. Feliz aquele que ama. Então, se não é feliz,
é porque ainda não ama como devia. Porque quem ama é feliz. Então, enquanto eu não amar, eu vou continuar atraindo para mim, por predisposição perispiritual, ou seja, na minha própria constituição perispiritual, do meu corpo espiritual, eu vou estar atraindo as experiências que vão, né, naturalmente tendo a ver com a minha necessidade de reparação, de recuperação, de reeducação. Reeducado, a matriz se dissolve. Lembra daquela assertiva espiritual que diz que se a lei divina chegar para cobrar um débito nosso e encontrar a gente trabalhando no bem, esse débito é suspenso por tempo indeterminado. Quando voltar novamente, se encontrar a gente fazendo por amor, trabalhando com amor, dedicando com amor, a dívida é suspensa completamente. Fica quitada. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Está lá no Evangelho, está lá na Bíblia. O amor cobre a multidão de pecados. Né? Ele resolve, ele transforma o espírito. Transformado não tem mais o agente de atração. E ao contrário, transformado a gente faz o quê? O contrário, faz o bem. Quem está amando faz o quê? Quem se livrou do vício, né? E está amando, né? Faz o quê? Tem bons sentimentos. Se tem bons sentimentos, só faz o bem. Uma pessoa que tem bons sentimentos, que ama, ela é incapaz de fazer o mal. Pelo menos conscientemente, ela pode fazer por engano, por ignorância, porque a gente erra ainda por não ser perfeito, né? Não somos perfeitos. Então nós vamos nos enganar muitas vezes ainda. Mas esses enganos, produto da ignorância, eles não têm peso consciencial, ou peso de remorso, daqueles arrependimentos que levam à consciência de culpa, e não ao arrependimento verdadeiro, né? Mas leva à culpa. Quando nós amamos, então nós saímos dessa direção da lei de causa e efeito nesse sentido reparatório doloroso, né? Porque aí o espírito pode trocar o seu engano por mais tarefas do bem ainda, por mais atividades no campo do amor ainda, porque já está amando, né? Ah, aquele que tem, será dado mais ainda. Ah, aquele que não tem, até o que lhe pareça ter, será tirado. Quem já está amando, tem a oportunidade de receber recursos para continuar amando mais ainda, para além de reparar os seus débitos pelo amor, acumular-se de outros bens, que essas novas atitudes, que esses novos gestos vão dar ao espírito, que vão trazer a ele o quê? Uma riqueza que vai lhe proporcionar paz no futuro, já nesta vida e em outra vida certamente. Porque diz o Evangelho segundo o Espiritismo que feliz aquele que ama. É feliz. Porque está acumulado de bens, está cheio de bens, tem tesouros para poder utilizar. Enquanto que quando a gente quer viver a vida que a gente quer viver, desconectado dos bons sentimentos, dando asas ao nosso vício, seja ele de orgulho, de vaidade ou qualquer, a gente está o quê? Estamos fragilizados, estamos no teto, aí somos infelizes. Então é importante que a gente pense, né, a respeito da questão do desenvolvimento dos bons sentimentos. Nem sempre fazer tudo o que se quer é garantia nem de felicidade momentânea, porque aquilo que a gente faz à custa da amargura dos outros não traz bem-estar. Traz um entorpecimento dos sentidos, dando-nos uma ligeira satisfação de ver nossas vontades e nossos caprichos atendidos. Isso não quer dizer paz, muito menos felicidade. É um equívoco quando alguém diz fulano prejudica os outros e é feliz. Não, não é feliz. Está entorpecido. E esse entorpecimento traz ao espírito um atraso, um estacionar no seu processo de evolução emocional. E detido à beira da estrada, levantar-se-á para caminhar em momento onde a dor o convidar. Mas enquanto aqueles que sofreram e aceitaram com resignação estarão a longas distâncias do ponto de partida, o espírito que não aprendeu a amar terá que recomeçar. E vendo seus amores distanciarem-se do seu coração, duplo será o seu pesar, sua dor, seu sofrimento, sua amargura.
Portanto, ensinam-nos os venerandos Espíritos de Deus. O amor é a luz da vida. É a luz que ilumina as estradas do transeunte cansado, dorido pelas muitas experiências mal-sucedidas, pelos fracassos a que se deixou envolver, seduzir. E nesse momento, voltando os olhos para o venerando Senhor, dirá: meigo e amorável Mestre, auxilia-me na estrada que me levará ao meu próprio encontro. Tenho estado distante de mim mesmo, iludido, perdido, cheio de exigências. Mas para que as minhas experiências sejam bem-sucedidas, é importante que eu entenda o valor da vida, o valor de amar, o valor de respeitar, o valor de fazer, o valor de dar, o valor de sorrir, o valor de cantar. E assim, meigo Senhor, consciente de minha necessidade, me apresentarei a Ti cheio de felicidade, porque não terei angústias, dores, malogros para experimentar. Ouça-nos a voz dorida, porém feliz, no sentido de querer mudar. Que as disposições do bem encontre, Senhor, em nossa alma a oportunidade de novamente recomeçar. Que seja feita a Tua vontade, hoje e por toda a eternidade. Assim seja.